um Inter que veio de uma crise, continua, né, mais ou menos uma crise com a saída do Ángel Ramírez, chegada do Aguirre, empatou com o Corinthians na última rodada e agora vai enfrentar a equipe do São Paulo, um São Paulo muito em crise. E como eu já disse aqui, eu quero botar a opinião de vocês aqui na roda. Para mim, o São Paulo ele começa a pagar o preço de ter priorizado o Campeonato Paulista, de ter colocado o time titular no Campeonato Paulista, maratonando com jogos da Libertadores, partidas às vezes de 48 em 48 horas, 60 em 60 horas, com grandes deslocamentos, porque a maratona da Libertadores foi muito insana. E agora o São Paulo ele começa a pagar esse preço, um preço alto. O Crespo precisa se reencontrar com o campeonato em andamento, com as vésperas do mata-mata das competições, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores da América. A pressão começa a subir, o mesmo elenco que foi campeão paulista agora já não presta para parte da torcida. O Crespo, que estava caminhando para se tornar ídolo, agora já é um treinador michuruca, já é um estagiário, já é um pereba, um pardal, enfim, aquela coisa maneira do futebol brasileiro, né? Aquela passividade maravilhosa do futebol brasileiro. E, do outro lado, o Internacional também com algumas crises, não ganha, né? Dos 4 jogos do Aguirre, uma vitória apenas. Um time que também não se encontra. Ou seja, Gabriel Xavier, é aquele confronto maravilhoso, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer tudo, tanto para um lado quanto para o outro. Com certeza, Mate. O Internacional, né, que eu analisei na rodada passada contra o Corinthians, foi uma equipe que não fez um bom primeiro tempo. Engraçado que fez o gol no primeiro tempo com um pênalti ali que eu tinha achado meio duvidoso, mas já foi esclarecida a polêmica, inclusive quando eu gravei o vídeo. Mas eu achei inclusive que o segundo tempo do Inter contra o Corinthians naquela partida foi um segundo tempo melhor no aspecto defensivo. A equipe conseguiu neutralizar bem o ataque do Corinthians, de certa forma, mas o que acontece é que a equipe acaba se perdendo. As duas equipes, elas passam por dificuldades, é até parecido, o São Paulo e o Inter, no segundo tempo, elas acabam freando, vem sofrendo gols, vem sofrendo com problemas defensivos, né? O Inter tudo bem, o Inter tem também alguns jogadores no ataque também não estão produzindo muito. O Yuri Alberto, você pode ver, quase não faz gol. O último foi contra a Chape, inclusive na última vitória do Internacional. Nós temos também o Maurício, também pode jogar mais, na minha visão. Você tem também o Diego Aguirre ainda está buscando esses jogadores pelos lados para fazer essa amplitude, mas ainda não encontrou o ideal. Ele está testando o Léo Borges, testando o Juan Cuesta, um colombiano que chegou recentemente, mas ainda não está conseguindo encontrar ainda. Tá buscando essa formação ideal para o time do Inter, de forma a beneficiar o jogo pelos lados. O Inter tem bons jogadores, mas eu não entendo, sinceramente, mais uma vez, vocês vão me achar um defensor de Patrick, mas eu acho ele... Eu sou fã dele. Desde o Brasileirão do ano passado, eu gosto do futebol dele, né? Inclusive, eu acompanho ele desde que ele jogava no Sport, e ele foi um dos melhores jogadores do Brasileirão. Ele é um jogador que desarma e chega muito bem no campo de ataque. Então, eu acho que ele poderia ser um jogador mais bem utilizado pelo Diego Aguirre. Tanto pelo Diego Aguirre, como eu citei anteriormente, né? O Miguel Ángel Ramírez. E o São Paulo, eu acho que o que você disse é verdade, Mate. Eu acho que está pagando o preço por focar demais naquelas competições, pelo desgaste, tudo mais, mas também tem outras questões, além, certo? Eu concordo com o que você disse, mas tem outras coisas além disso. Os desfalques, perdeu por um bom tempo o Daniel Alves, que não estava jogando bem. O Benítez também voltou, demorou um pouquinho para engatar uma série, né? E, claro, teve alguns reforços, como o Rigoni, chegou bem, arrumou algumas assistências, alguns gols, mas mesmo assim o ataque do São Paulo ainda tem desperdiçado algumas chances que não costumava desperdiçar.
Pablo, um jogador que, na minha visão, eu, se fosse São Paulino, não entendo porque que o Pablo ainda está no São Paulo. Foi um investimento que, se aproveitar que está valorizado, vende para readquirir alguns trocados aí para recuperar, né? Se a situação financeira está ruim. Mas eu acho que tem que trabalhar esse ataque. E você, Gabriel? Agora o último. Gabriel para outro Gabriel. O que você acha, que você espera desse confronto aí, internacional tentando se encontrar, mas, né, 3 times ditos grandes em crise, né? E mais um aí se aproximando, que é o Flamengo. Bom, tanto o Inter quanto o São Paulo são times que estão capengando aí. O Inter ainda conseguiu alguns pontinhos, tem 9 pontos, São Paulo tem 5 pontos, desculpa, o Inter tem 10 pontos e o São Paulo tem 5 pontos, mas os dois times estão capengando aí no campeonato. O Inter ainda se encontrando, trocou de técnico, né? No momento que tu troca técnico, tu troca o estilo de treinamento, troca a escalação, e o Aguirre ainda vai tentando encontrar a formação ideal, que nem o Gabriel falou, priorizando o jogo pelos lados bastante, e que eu acho que até é um problema nesse Inter atual. No Inter de 2015, o Aguirre tinha o Valdívia e o Sacha pelos lados, jogadores que davam muita mobilidade, jogadores ofensivos, que hoje tu colocar o Patrick numa ponta, o Patrick com problemas ainda acima do peso, visivelmente, problemas físicos, teve uma lesão recentemente, colocando ele ali, ele não é um jogador de velocidade, não é um jogador que vai te dar uma grande velocidade pelos lados do campo, é um jogador de muita imposição física, muita chegada, tem um bom desarme quando tá bem fisicamente, mas não é aquele jogador, não é comparando que nem na ponta esquerda de 2015 o Aguirre tinha o Valdívia, né? Jogadores totalmente diferentes. E pela outra ponta tem o Juan Cuesta, tem o Caio Vidal, pode se utilizar também o Cuesta por um lado, o Vidal por outro. Então o Aguirre ainda está tentando montar esse time, o que seria o time ideal dele. Ele ainda não conseguiu o melhor dos resultados, mas é um processo, né? E diante desse processo vai ter empates, derrotas, uma decisão errada pode comprometer o time também, mas é aquele processo de transição de treinador. Já o São Paulo, que nem vocês citaram, o físico está cobrando muito a sua conta, né? Ainda mais numa temporada que veio emendada na outra. São 2 temporadas que não teve uma pré-temporada, teve 10 dias de férias ali e depois seguiu os jogos, e o São Paulo utilizando às vezes time titular no Paulistão, na Libertadores, e muita sequência de jogos. Os jogadores acabam desgastando muito fisicamente, vai ter problemas de lesão ainda, a temporada recém está começando, então vão vir talvez mais problemas para o São Paulo, mas também tem problemas táticos também no time, alguns ajustes, a ofensividade do São Paulo, ali a parte da frente precisaria, na minha visão, de um centroavante com qualidade de definir, de resolver os jogos também. Se o Crespo vai usar um atacante, 2 atacantes no campeonato, então é muita responsabilidade. Eita, Paulo, esse ano talvez para tentar encostar na classificação da Libertadores. Não vejo como tanto mais ambições do que isso. E a Libertadores é uma Copa, né? Então talvez ali o São Paulo pode chegar, assim como o Inter, né? Os dois estão no par ali na Libertadores. Mas para o jogo de quarta-feira, eu acho que, na minha visão, um empate não seria um resultado tão difícil de se imaginar entre esses dois times, que não conseguem, assim como tem problemas defensivos, também a parte ofensiva, acredito que são grandes problemas. São dois times que tá difícil de marcar gol, os dois times, tanto o Inter quanto o São Paulo. Pois é uma situação muito difícil. E aí, Marcel, você que está em São Paulo, você que acompanha, né, mais de perto o noticiário, o dia a dia do Tricolor Paulista, tá com cheiro de crise, sinais de crise, gosto de crise, a crise tá ali, né? Assim, ainda não se
rebelou totalmente, muito porque os estádios estão vazios, muito porque também a diretoria não deu nenhum tipo de pronunciamento oficial, como a diretoria do Grêmio já tinha falado na semana passada, que se o Thiago Nunes perdesse, ele estaria fora. E também você não tem ainda grandes protestos de torcida, mas há uma crise clara, né? Hoje foram 3 horas de reunião do Crespo com a diretoria do São Paulo. Não, com certeza. O Crespo, ele conseguiu, com o título paulista, criar uma aura no clube, com a torcida, com a diretoria, que ainda persiste, ainda permanece. Estão ouvindo? Opa, voltei, né? Ainda permanece, ainda. Não acredito que ele caia, mesmo se perder contra o Inter e no final de semana, mas a questão da Libertadores aí vai ser fundamental. Se cair diante do Racing, e para mim hoje o São Paulo não passa, aí vai ser complicado. Agora, vocês falaram do desgaste do Paulistão. O Paulistão ficou paralisado 15 dias em março. 15 dias em março. Foi uma temporada emendada na outra? Foi, mas não teve futebol aqui em São Paulo durante 15 dias. Aí depois teve uma rotina insana. São Paulo jogou dia sim, dia não. Foi sábado, segunda, quarta e sexta. Foi exatamente assim, dia sim, dia não, São Paulo jogou. Mas na Libertadores, o São Paulo poupou em 2 dos 6 jogos da primeira fase, tanto que ficou em segundo. O São Paulo não ganhou do Racing. Eu estou pontuando tudo isso por quê? Porque eu não acho que cabe essa questão física do São Paulo. Para mim é desculpa. Isso, com todo respeito, é desculpa. Tá? Porque o São Paulo, ele poupou na Libertadores, ele teve em março 15 dias só treinando, todos tiveram, né? Então, aonde que está o desgaste? Não vejo. O São Paulo se doou, e aí você pode falar de desgaste emocional, né? Porque existe, o desgaste ele não é só físico, né? Quando você está dirigindo, seu corpo está sentado, mas você cansa. Cansa porque a sua cabeça só está ali. É um desgaste mental. Pensar cansa, né? Isso existe. Então, houve uma fadiga para ganhar o título. Mas foi em maio, a gente está em julho. Ainda, o time está desgastado, ainda. Os desfalques. Bom, domingo só ficou fora o Arboleda, que está na seleção equatoriana, e o Luciano machucado. Estava todo mundo em campo domingo. Não ganhou ontem, né? Não ganhou no Bragantino. Daniel Alves estava, Benítez estava. Contra o Corinthians jogaram também. Benítez jogou, foi substituído. Então, assim, para mim é uma série de desculpas. Eu fico muito à vontade para falar, Matheus. Eu não vi, desde que o Crespo chegou até agora, 3 partidas boas do São Paulo. Foi campeão paulista? Foi, mas vamos lá. O São Paulo pegou nas quartas de final a Ferroviária, na semifinal o Mirassol. Com todo respeito. Times menores, do interior. Na final contra o Palmeiras, primeiro jogo da final, 0-0 no Allianz Parque, jogo parelho. O São Paulo ganhou o segundo jogo no Morumbi, tendo ali 30 minutos em que ele foi melhor que o Palmeiras, quando faz o gol no primeiro tempo e depois, no segundo tempo, marca o segundo gol. Mas não foi nossa, o São Paulo deitou em cima do Palmeiras, negativo. Então eu não sei aonde está o bom futebol que o Crespo mudou da água para o vinho. Talvez o Crespo, com a liderança dele, tenha dado mais confiança, tem uma ideia de jogo, você vê ali conceitos, e não falo de esquema com 3 zagueiros, não, eu falo de ideia mesmo. O São Paulo tem comportamentos muito claros quando perde a bola, né, busca pressionar na transição ofensiva. O São Paulo em organização ofensiva, você vê a amplitude, você vê uma linha de 5 na frente para atacar, ok, mas e a efetividade disso? A ideia, ela é um meio, ela não é o fim. Nossa, o time vai ganhar porque tem boas ideias. Não, as boas ideias têm que servir como meio para ganhar, e o São Paulo não está ganhando. Como que pode, em 9 jogos no Brasileiro, não ter nenhuma vitória? São Paulo empatou com o Cuiabá em casa, empatou com a Chapecoense em casa. São Paulo foi dominado pelo Atlético Mineiro do Mineirão. Ah, mas o Mineirão é difícil de jogar. Tá, mas qual o objetivo do São Paulo? É ser campeão? Tem que roubar pontos do Galo em BH. Não dá. Então, assim, eu não consigo ver bom futebol no São Paulo. Desde o começo do ano, com todo respeito, foi campeão paulista, era importante, o São Paulino comemorou, o clube precisava, porque vinha com a autoestima lá embaixo, né, de pipoqueiro, de time que não ganha, tá na fila, isso pesava muito e o Crespo ganhou. Mas foi só isso, entre aspas, só porque ganhar no futebol nunca é fácil. Pode ser uma Copa do Mundo, pode ser um campeonato amador. É só um que ganha. Então tem muito mérito. Mas ficou nisso, né? Foi em maio, repito, a gente já está em julho, eu não vejo evolução nenhuma no São Paulo. Eu só vou discordar de você na questão do físico. Eu vejo que o São Paulo no segundo tempo morre. Aí eu acho que é um lado físico / emocional. Acho que junta os dois. O time ele murcha. Enquanto o Bragantino ficou muito claro, o time tomou o primeiro gol e desmontou em campo. Desmontou. Aí eu senti um desmonte emocional e um desmonte físico também.
Acho que o físico está muito ligado às lesões, porque algumas lesões do São Paulo foram musculares, então também pode ter tido uma sobrecarga física também dos jogadores, né? Tanto que o São Paulo passou um período aí com vários lesionados, né? Era Daniel Alves, era Éder, era Dani Alves, Éder, então, fora o Luan, Luciano também, eu acho que tava. Luan tava também. Então, mas fora o Luan, todos jogadores com mais de 30 anos, né? Sim, São Paulo envelheceu o elenco. O Miranda não vai aguentar jogar todas. O Miranda saiu no intervalo contra o Bragantino, ele não vai conseguir jogar. Isso é Daniel claro. Alves, ele tem quase 40 anos, cara. Ele não vai. Por mais que ele seja uma máquina, assim, em termos de futebol, não aguenta, né? Não aguenta. Então, pois é, e aí eu acho que a gente também tem que tirar um pouco da ideia, e eu tenho falado aqui no Tática, que é o seguinte, qual que era o desafio do São Paulo no início do ano? O São Paulo, na verdade, sim, qual que foi o fracasso na época do Diniz? Além das questões táticas, o São Paulo não tinha banco. Então, quando o Diniz olhava para trás e falava assim, pô, quem que eu vou colocar em campo? As opções eram muito ruins. O que o São Paulo fez para essa temporada? E acho que foi acertado. O São Paulo pegou e trouxe peças de reposição. Então, o São Paulo ele incorporou o elenco e trouxe alguns jogadores com capacidade de serem titulares, como, por exemplo, o Benítez, que foi uma baita da surpresa, no sentido de o quanto está jogando, porque no Vasco ele não jogava tão bem, porque o Vasco era uma zona. Você tem o retorno do Éder, que a gente ainda não sabe a quantas veio, mas que é um jogador que, em tese, é extremamente interessante. Ele te dá uma série de possibilidades ali em campo com ele. Você, então, assim, incorporou. Você trouxe o Orejuela, em tese, para ser o reserva do Dani Alves, porque havia um consenso de que o Igor Vinícius era muito... não dava conta ali, você traz um cara mais experiente, né? Assim, não querendo dizer se deu certo ou errado, mas a ideia é que perpassa a contratação desses jogadores. Então, assim, em tese, o São Paulo ele atuou muito bem, ele foi no mercado muito bem, ele trouxe peças de reposição, ele não tem um elenco, ele não tem um time estrelado como o Flamengo tem, mas ele tem um elenco que ele tem várias opções. Se a gente pensar, por exemplo, na direita, olha que o Crespo consegue colocar na direita o Dani Alves, que é o titular, o Igor Vinícius, o Orejuela, o Rojas, o Galeano, o Rigoni. Só eu já contei 6 opções para uma posição. Então, assim, o São Paulo ele tem um elenco, coisa que talvez no ano passado a gente pudesse contestar na época do Diniz, que ele não tinha tantas opções como tem agora. Agora, o que falta é o Crespo conseguir se reinventar. Eu acho que passou o pico, e aí volta aquilo que eu falei, Marcelo, eu acho que passou aquele pico do time chegar bem, do time chegar numa condição de ter bons resultados. E agora começou a decair. Começou a decair por quê? Porque o time se torna pragmático e porque os adversários estudam. E aí o Crespo não está conseguindo criar. Só que eu acho que ele tem tentado. Ele não tem sido aquele treinador cabeça dura que coloca, tipo assim, que ele fica dando murro e ponta de faca. Ele tem tentado, só que não está funcionando. Então, nessa escalação agora no jogo contra o Bragantino, ele tentou um ataque móvel. Rigoni, Benítez e Éder. Não tinha centroavante no time. Ele botou ali, mas o time sentiu. O Benítez fez um papel que ele não fazia, que era também ajudar na saída de bola, porque ele tinha um Rigoni na frente que ajudava. O Rigoni e o Éder ali na movimentação. Não precisava do Benítez tanto ali naquela função de armador. Ele poderia dar um suporte pro Lisieiro e pro Luan, porque o Bragantino marcava alto. Então ele precisava do Benítez voltando para ter um pouco de tranquilidade. Tanto que o São Paulo não passa aperto com a marcação alta do Bragantino. O Bragantino não rouba tantas bolas no campo de ataque, mesmo com a subida de marcação do Barbieri. Então, assim, eu vejo, e aí até para te passar a bola, que eu sei que você tem que sair mais cedo, eu vejo que o Crespo ele está tentando. Mas ele está encontrando limitações. Se essas limitações são dele enquanto treinador, ou por problemas de assimilação da equipe, falta de treino, porque é muito complicado também você conseguir ministrar treinos com esse calendário, ou uma parada de confiança também dos jogadores, eu não consigo te falar. Mas que eu vejo, pelo menos, que o Crespo tenta, isso ele tem tentado. Tem. A crítica não pode nunca ser que ele está acomodado. Ele já colocou o Reinaldo como zagueiro. Quando era Chapecoense, ele colocou só, em tese, um zagueiro em campo, que era o Bruno Alves. Né? Ele jogou num 2-3-5, sabendo que o Chapecoense viria só marcar. O Reinaldo era o zagueiro ao lado do Bruno Alves. Era 2-3-5, e o Igor Vinícius. E o Igor Vinícius aberto. Né? E aí eu vou chegar, você falou dos laterais do São Paulo, né?
Eu até coloquei no Twitter que me xingaram. Eu falei assim, ó, me cobrem, Orejuela fará 10 boas partidas com a camisa do São Paulo em 3 anos de contrato. Eu duvido. Porque, assim, uma coisa é quantidade, outra é qualidade. Né? O elenco do São Paulo ganhou mais quantidade, está coberto de razão. Mas será que ele está mais qualificado? Né? Porque ontem, contra o Bragantino, entrou o Vitor Bueno, um jogador que reconhecidamente não tem mais o que dar no São Paulo. Né? O próprio Pablo, que foi citado, acho que pelo Gabriel, o Pablo, ele vai oscilar, ele nunca vai sustentar uma performance. Ele vai fazer 3 gols contra o 4 de julho, com todo respeito ao 4 de julho, mas ele não vai te dar ali 30, 35 gols no ano, ele não vai dar isso, não é. Pô, já entrevistei o Pablo, adoro o Pablo, baita cara, sensacional, se machuca muito, né? Aí o Rojas, ok, também tem velocidade, mas vem 2 anos e meio sem jogar. Esse cara vai ter problema na recuperação, é normal. Ele estava 2 anos e meio sem atuar, um cara profissional. Né? Então eu questiono muito. Né? O Léo Pelé, ele até falou, deu uma entrevista semana passada, está estudando, vendo vídeo, ele quer ser zagueiro, está gostando e tal, mas ele não nunca foi zagueiro, ele está aprendendo, coisa do Diniz, uma herança. O Crespo não pegou terra arrasada, né? Eu sempre falo isso também. Né? Igor Gomes, Sara, tudo coisa do Diniz. Né? Existia um trabalho ali, um processo. O Rigoni, muito bom jogador. Eu fui transmitir, eu comentei um jogo do Rigoni a primeira vez, eu não sabia se ele era destro ou canhoto. Fui ver, falei, caramba, ele está com as duas. Igualzinho. Igualzinho. O Hernanes também é ambidestro. Clássico, o melhor que eu já vi. Pô, o Hernanes também, mas o Hernanes dá para ver pelo movimento, pelo gesto técnico, ele é destro que bate com a esquerda. O Rigoni eu não sabia, cara. De verdade. Então, que era igualzinho o jeito de cruzar, tocar e chutar. Driblar também, com as duas, do mesmo jeito. Absurdo esse cara, bom jogador. E o Crespo tá tentando, né? Mas, assim, então, vamos lá. A qualidade, eu não sei se é tão boa assim do São Paulo. Não sei. Não sei se o Miranda vai aguentar. Daniel Alves agora vai para a seleção olímpica, vai ter que jogar o Eu já me surpreendi com o Miranda. Eu já achava que ele nem seria esse titular absoluto quando ele chegou, por conta da questão física. Pois é, não, eu também, eu critiquei demais, porque o São Paulo tem uma coisa desde o Tele Santana, da época do Tele Santana, que é voltar no passado. É uma coisa que está impregnada no São Paulo Futebol Clube, eu conheço bem a política do São Paulo. É buscar ídolos no passado. Voltou agora o Muricy Ramalho, tinha voltado o Raí, tinha voltado o Lugano, o Milton Cruz, o Zete está na comissão, não sei quem, e vai voltando no passado. Desde Tele Santana é assim. Ele não consegue olhar para frente, vai sempre buscar jogadores do passado. Já voltou o Cicinho, o Alex Silva, é um eterno vai e vem de jogador. Na maioria das vezes não funciona. Né? Por exemplo, o Flamengo contrataria o Miranda? O Palmeiras buscaria o Miranda, assim, sem pensar? Não, ele só voltou pelo cara que ele foi antes do São Paulo. Né? Então eu discuto muito isso. Né? Não dá para você, eu reconheço a identificação, é importante, conhecer o ambiente, ter o carinho do torcedor, mas só isso não basta. Né? Então eu questionei muito também quando o Miranda chegou, mas enfim, se a gente se propõe aqui, né, Matheus, e o trabalho que vocês fazem é brilhante nas redes sociais, analisar o futebol pela complexidade, nunca é só um viés, nunca é só um elemento, não existe certo ou errado, né? A gente está num debate aqui, isso é gostoso, porque você pensa uma coisa, eu penso outra, e a gente vai construindo junto conhecimento, né? O problema do São Paulo não é um só, é tudo junto ao mesmo tempo, e o Crespo vai ter que trabalhar muito, vai ter que buscar alternativas, os jogadores vão ter que melhorar muito também a performance individual, para na semana que vem bater o Racing pela Libertadores, né? Então, pô, obrigado, cara, pelo convite, eu vou ter que sair mais cedo, peço desculpa aos amigos, cheguei mais tarde, cheguei da rádio, agora vou ter outro compromisso, mas, cara, me chame sempre, eu adoro o trabalho de vocês e toda vez que eu puder atender vai ser um prazer, tá? Não, tranquilo. Inclusive, com essa volta da Libertadores, com certeza te chamaremos para os nossos pré e pós-jogos, com certeza. Obrigado, os dois. Marcelo, obrigado. Aí, Você trouxe umas visões muito boas, assim, para a gente poder debater, isso que é legal. Valeu. Obrigado, cara, um abraço, se cuida aí. Mas é isso, pessoal, voltamos aí a nós três, o Marcel aí trazendo, de fato, ele trouxe visões, pontos extremamente importantes aí para a gente poder debater, e é isso, né, acho que o São Paulo está nessa crise aí de identidade, agora a questão é, o Crespo tem que trabalhar, só não sei com que tempo que ele vai arrumar para trabalhar, porque a situação está completamente difícil lá no Morumbi.